dia, tudo bom com vocês? Ótimo, então vamos nessa. Hoje vamos ver aqui a revisão da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Então já sabemos que ela coloca de um lado a Alemanha, a Itália e o Japão, que serão conhecidos como os países do eixo, e os aliados, a Inglaterra, a França, depois Estados Unidos e União Soviética. Tá bom? Conflito muito estudado, muito utilizado pela indústria cinematográfica, então todo mundo de alguma forma se acostumou a esse tema, né? Esperamos que não tenha se acostumado à guerra, né? De qualquer forma, vamos ver aqui a Segunda Guerra Mundial. Bom, primeira coisa a partir do nosso esquema aqui são os antecedentes. Então, a primeira coisa importante desses antecedentes é a ligação que existe entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É possível até que você encontre textos, né, que trabalham como se fosse uma guerra só, né? De 1914 até 45, essa era da catástrofe, não foi um conflito só. Mas é inegável que esses dois conflitos, essas duas guerras, estão ligadas. Tá? O que liga uma guerra a outra? Então temos alguns exemplos. De cara, os países envolvidos. Então, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, você tem aqui a presença da Alemanha, de um lado, em oposição à Inglaterra e à França. Isso tem lá na Primeira, continua agora aqui. Claro, teremos outros países envolvidos, mas esses aqui permanecem e vão ser praticamente o centro disso daí. Outra relação foi o Tratado de Versalhes, talvez o marco principal. O Tratado de Versalhes, que considera a Alemanha como culpada pela Primeira Guerra Mundial, faz com que ela pague indenizações, que ela tenha um exército muito limitado, poder bélico muito limitado, perca territórios e etc. Além de perder a guerra, a Alemanha se defronta com esse tratado, então é como se ele fosse uma humilhação. Tá? E aqueles que vão estar no poder na Alemanha, no período que antecede a Segunda Guerra, vão acusar, inclusive de traição, de covardia e tudo mais, aqueles que assinaram esse tratado. E os alemães vão começar a desrespeitar esse tratado aos olhos de todos. Então alguma coisa teria que acontecer. Então os países envolvidos, o Tratado de Versalhes, que de uma humilhação passa a ideia de revanchismo. Revanchismo. Não esqueça que quem estava no poder na Alemanha eram os nazistas, e que tinham como uma de suas principais características o nacionalismo exacerbado. Então você pode usar justamente esse Tratado de Versalhes para fortalecer ainda mais este nacionalismo alemão. Outra coisa que não foi resolvida na Primeira Guerra Mundial, que continua aqui, são as ambições imperialistas. Então essas nações, sobretudo a Alemanha, a Itália, países de capitalismo tardio, o Japão, que pelo próprio território que ele tem e tendo ambições imperialistas, né, precisa de mais colônias. Então essa
questão imperialista continua. A visão sobre o militarismo, sobre a importância das guerras, que já existia na Primeira Guerra Mundial, existe também nessa. Hitler chegava a falar lá na questão do espaço vital. Tá? Então veja que você tem aí uma ligação muito forte. A formação das alianças também. Né? Nós tínhamos lá aquelas alianças aqui. Nós vamos ter uma aliança entre a Alemanha e a Itália. Primeiro a Alemanha e o Japão. Né? Depois a Alemanha, Japão e a Itália numa aliança anti-Comintern, que é uma aliança anticomunismo, que vai ser chamada em 1940 como o eixo Roma, Berlim, Tóquio. O que provocou, obviamente, a aproximação dos que se opunham a isso daí. Então a ligação de uma guerra com a outra me parece evidente. E temos ingredientes novos. Essa questão do nacionalismo exacerbado tem a ver com a ascensão dos grupos fascistas, sobretudo aqui o fascismo italiano do Mussolini e o nazismo alemão do Hitler, tá? Que tem essa questão aí que já falei, do militarismo, da conquista, da superioridade intelectual, física e etc. Então os antecedentes estão aí. A partir daqui o foco principal vai ser a Alemanha, óbvio, né? Então a Alemanha já vai começar a sua política de expansão, mesmo que isso fosse proibido pelo Tratado de Versalhes. Então o primeiro grande marco dessa expansão vai ser a anexação da Áustria. Anclus, como se diz, né? A anexação da Áustria em 1938. Praticamente sem tiros ali, um número muito grande de alemães estão lá, vai ser feito inclusive depois, né, um plebiscito e os austríacos vão concordar com essa anexação. Mas, pelo tratado do fim da Primeira Guerra Mundial, isso não poderia acontecer. A Áustria tinha que permanecer independente. Lembra que ela foi separada da Áustria-Hungria. Na sequência, Hitler se volta para regiões da Tchecoslováquia. Então, regiões ali chamadas Sudetos, anexadas até a Tchecoslováquia, o Hitler fala, não, essa área é nossa, os alemães estão lá e etc. A Tchecoslováquia não vai concordar, obviamente, de perder essas áreas e vai pedir ajuda aos aliados lá da Primeira Guerra, no caso, a França e a Inglaterra. Vai ser feita uma conferência de Munique, com a presença da França, da Inglaterra, da Alemanha. Só não vai estar presente a Tchecoslováquia, por incrível que possa parecer. E por essa conferência, por incrível que pareça, de novo, Hitler vai ter a permissão de ficar com essa área. Como assim? Pois é. A Conferência de Munique é como se fosse o ponto mais óbvio, claro, mais forte do que se chamava de política do apaziguamento, que é essa tolerância ao avanço dos alemães. Por dois grandes motivos. O primeiro motivo, que pode parecer até nobre, né, que é evitar a guerra. Acabamos de sair de uma guerra com mais de 10, 16 milhões de mortos, como é que vai? Então, a ideia é tolerar por conta disso. E o segundo motivo, que não aparece em evidência, né, mas vai ser o principal motivo, é barrar o possível avanço do socialismo soviético. Não esqueça que a União Soviética fez a sua revolução, a Rússia, né, fez a sua revolução em 17. E se você procurar no mapa, vai perceber a posição estratégica que tem
a Alemanha, vamos dizer assim, entre a Rússia e o resto da Europa, temos uma Alemanha. Então, uma Alemanha forte poderia ser uma barreira para esse avanço. Uma Alemanha enfraquecida poderia cair aí sob domínio soviético e possibilitar que esse domínio avançasse sobre a Europa. Tá bom? Então, por isso que vão tolerando muito daquilo que o Hitler faz. Ele não é tonto nem nada, ele sabe disso. Mas tinha um acordo aí. Você vai ficar com os Sudetos, a região da Tchecoslováquia, mas você não vai fazer mais isso. Você para aqui com essa expansão. E Hitler fala, claro que eu vou parar. Mas não parou. Aí ele vai na direção da Polônia. E que ele quer também a devolução de territórios. Aí ficou difícil. Vai falar o que com Hitler? Quer dizer, já houve um acordo. Vai fingir, fazer um outro acordo dentro daquele? Então a Inglaterra e a França vão deixar claro que se ele ocupar ou tentar ocupar a Polônia, será guerra. E é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai ocupar a Polônia e em setembro de 1939, adeus política de apaziguamento, e temos o início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não aprendemos tanto com a primeira, precisamos de uma segunda catástrofe desse tamanho. E para quem considerou que aquele número de mortes já era um absurdo, agora então é que vai ver o que é o absurdo. Até agora tudo bem? Então ótimo. Então, sobre os antecedentes e a expansão, me parece que já ficou claro. Estamos pegando aqui aquilo que é mais importante, aquilo que, com certeza, está mais próximo de cair lá nos vestibulares, né? Cada parte dessa aqui tem 1000 detalhes, mas nós já vimos isso quando estudamos pela primeira vez, né? No ensino médio, a Segunda Guerra. A guerra teve também, assim, umas etapas. Então, o início da guerra, as vitórias foram dos países do eixo, em especial as vitórias da Alemanha. Então, a Alemanha vai fazer a chamada Guerra Relâmpago, ou como se diz lá, Blitzkrieger, ou coisa parecida com isso. A Guerra Relâmpago, que junta aqui a artilharia, aqueles canhões, aviões, então um ataque muito poderoso, em que os países que foram vítimas dele não tiveram chance de resistência. Tá? Em pouco mais de um mês estavam todos já sob o domínio alemão. Que países, professor? Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. Todos eles aqui são importantes, é óbvio, mas fica muito claro aqui a importância da França, que está entre os grandes, né, em termos de território, de poder político, poder econômico, e caiu. Tá? A França foi dividida, então você vai ter uma parte da França, chamada aqui de República de Vichy, que é Vichy, com Y no final, que vai ser administrada por um governo colaboracionista, ou seja, um governo francês que está cúmplice dos nazistas. E isso é a parte sul. A parte norte e o litoral vai ser administrada diretamente pelos alemães. Aquela região da Alsácia, da Lorena e tal, lembra lá da Alta Guerra? Já vai ser incorporada ao Terceiro Reich. Então a França já está dominada. É claro que não vai ser conquistada no total, né? Que vão ter resistências lá. Mas todo mundo vai lembrar da resistência francesa. Os partisans.
mas caiu. Tá? Caiu aqui. Na sequência dessa devastador início de guerra, o Mussolini entra na guerra em 1940. Os alemães se voltam para a Inglaterra, mas é difícil atacar a Inglaterra, Napoleão já mostrou isso, né, no passado, é uma ilha. Então ele bombardeou, ele cansou de bombardear, né, destruiu muito a Inglaterra. Muitas pessoas, muitos civis foram mortos, mas houve resistência. Winston Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra. Então houve resistência, a Inglaterra não se rende, e aí ele fala, o que eu vou fazer? Quer dizer, é complicado. Então ele se volta, tá, para a Rússia. Peraí, se volta para a Rússia. Quando o Hitler vai invadir a Polônia, ele óbvio sabe que se tiver uma guerra, ele vai ter que lutar contra a Inglaterra e a França, sobretudo. Mas do outro lado tem a Rússia. A Rússia já estava nos planos do Hitler desde a época lá do Mein Kampf, do início, quando eles conquistam o poder na Alemanha. O espaço vital que o Hitler falava incluía parte da Rússia, que então passou aqui a União Soviética. Tá? Mas ele sabe que uma guerra em dois frontes era muito complicado. Então ele faz um pacto de não agressão com a União Soviética. Pacto germano-soviético entre Hitler e Stalin, de não agressão. E além de não se agredirem, ficaria claro que se houvesse uma guerra, a Rússia ficaria neutra. E que a Rússia teria direito a parte dessa Polônia que a Alemanha está ocupando. Então, quando ele faz a ocupação com a Polônia, ele tem garantido, né, por esse tratado, que não terá a ofensiva soviética num fronte, só o outro lado. Mas aí agora, em 41, o tratado lá em 39, né, aqui em 41, ele trai esse acordo e vai invadir a União Soviética. Ele vai chegar às portas de Moscou, ele vai ter muita eficiência aí, mas vai cansar também, por dois grandes motivos. Primeiro, a grande resistência soviética, que eles não esperavam. E segundo, o rigoroso inverno, que deveria ter esperado. Então aí você vê que o Hitler não era tão... porque alguns falam que ele era um estrategista, né, incrível, um estadista que, se não fosse fascista, seria interessante. Nada disso. Né? Mostrou aqui uma fragilidade muito grande, repetindo inclusive os erros lá do Napoleão Bonaparte em algum tempo atrás. A partir daí, então, o que ele acabou fazendo na prática? Chamando a Rússia para a guerra, abrindo esse fronte. E vai ser justamente a partir daí que vai ter uma virada na guerra. Então vai ter um equilíbrio a partir dessa resistência, sobretudo a partir da Batalha de Stalingrado, que é quase uma guerra particular, né, tão longa que ela foi. E a partir daí eles vão empurrando os nazistas de volta para Berlim. Cara, tem mais de 350 mil mortos nisso daí. Então eles vão jogando de volta lá. E outra, o desrespeito ao tratado de não agressão despertou também os comunistas dos outros países ali da Europa, que estavam meio que vendo o que estava acontecendo. Como se fosse aqui mais uma guerra capitalista. Então esses comunistas vão agora fazer parte da resistência em diversos países europeus e resistir os partisans, né? De novo, liderados pelos comunistas. Tanto que cada espaço desse que a Rússia vai tomando até chegar a Berlim vai sendo conquista e dominação soviética ou comunista de um modo geral.
ou pela imposição, ou por essa participação efetiva dos comunistas desses países. Enquanto isso, o Japão está interessado aí em conquistar todo o Pacífico. O Império Japonês aqui vai da Índia, né, até as ilhas do Pacífico, mas para isso eles têm que eliminar uma potência que tem ali, que são os Estados Unidos, no Havaí. Então vai ter o ataque à base naval norte-americana no Havaí, Pearl Harbor. O ataque é em 1941. Mais de 2.500 mortos, 2.400 mortos. Stalingrado é 350 mil, tá? Mas aqui também, um ataque desse absurdo e tal. Teve uma vitória, conquistou esse império, mas também trouxe os norte-americanos para o conflito. Agora, claro, não sabiam, né, que o desequilíbrio seria tal, né? A Alemanha dominava quase toda a Europa já. Agora mudou de novo. Então agora nós temos aqui os dois países gigantes em tecnologia, em poder, em tudo, Estados Unidos e a União Soviética, mas a Inglaterra, mesmo que a França está dominada. E vamos ter aqui uma união bizarra, né? É uma aliança bizarra, vamos dizer assim, mesmo que temporária, entre o socialismo e o capitalismo, ou entre o comunismo e o capitalismo liberal, porque vão ter um inimigo comum, que é a extrema-direita fascista. Mesmo assim, não deixa de ser estranho essa união entre a União Soviética e os Estados Unidos. Bom, a partir daí do Stalingrado, equilíbrio, e depois o que chama aí de a vitória dos aliados, ou a grande virada, entre 1942 e 43. Vale destacar aqui, entre esses vários momentos da guerra, o dia D. Então, o dia D é o desembarque dos norte-americanos e ingleses na praia da Normandia, na França. A ideia é libertar a França e, a partir daí, chegar em Berlim. O dia D acontece como se fosse uma... Porque na historiografia, assim, né? Se você pegar a historiografia soviética, o destaque vai ser o quê? Stalingrado. Na historiografia ocidental aqui, dos Estados Unidos, Inglaterra, qual vai ser o destaque? O dia D. Tá? Nós não temos que escolher um ou outro, sabemos que os dois são importantes, mas o dia D marca em 1944 a chegada dos aliados, libertando a França e indo para Berlim. É como se fosse uma corrida, a partir daqui, até Berlim, entre norte-americanos e ingleses de um lado e russos de outro. Quem chega primeiro? Quem vai prender primeiro Hitler? Quem é que ia, entre aspas, ganhar a guerra? Tá? Mesmo que a guerra foi ganha com todos esses episódios aí. Bom, dentro desse contexto, um pouco antes, ali em 42 ainda, quando a situação já está ficando difícil para os alemães, né? Aquelas vitórias iniciais diminuíram, ainda há equilíbrio, mas agora perigoso. Os alemães vão transformar aquilo que era os guetos, os campos, porque quando eles dominam a Polônia, né, aquela guerra relâmpago, eles já estão ali, já vão segregando os judeus. Isso já acontecia na Alemanha, já vimos isso. Agora é nesses outros países também. Vamos caçando os judeus de tudo quanto é país. E aí vamos colocá-los em guetos, vamos colocá-los em campos de concentração. A partir de 44, 42, os alemães se reúnem, cara, a elite militar, o que fazer e tal. E eles decidem o que é chamado de a solução final. E a solução final é o extermínio dos judeus. Então, é
como se o campo de concentração se transformasse agora em campo de extermínio. Ah, mas mulheres, crianças, não, são judeus, vão crescer, etc. E aí tem toda a discussão de como fazer, né, para matar tanta gente assim. São 6 milhões, aproximadamente, para mais ou para menos, de mortos. Então aquilo que era o antissemitismo, aquela perseguição sistemática dos judeus, vai se tornar o Holocausto, que é esse massacre, a solução final. Bom, mas a partir do dia D, dando seu salto de novo, a coisa já estava complicada, né? Quem vai chegar primeiro em Berlim serão os soviéticos. Tem uma imagem muito interessante dos soviéticos colocando uma bandeira, né? Ficou marcante. Depois teremos isso construído pelos norte-americanos também, vários soldados segurando a bandeira dos Estados Unidos. Só que aqui foi algo planejado, né? Foi feito para ser fotografado mesmo. Em 28/4, o Mussolini é capturado. Ele já tinha se escondido, né? Estava com um governo meio fantoche lá. Ele é capturado muito provavelmente por esses guerrilheiros aí, esses partisans, esses resistentes lá na Itália. Ele é capturado no dia 27, né? No dia 28 ele já é executado junto com a sua esposa. Me parece até que era uma amante. De qualquer forma, os dois foram mortos. Os corpos foram expostos, assim, né? Pendurados, tal. Tem na internet para quem quiser ver. Mesmo que chocante. E em 30 de abril, Hitler comete suicídio. Ele está na chancelaria, que é o lugar onde ele governa, ele está no subterrâneo. Ele ordena, né, orienta todos a se matarem, né? Goebbels mata os filhos dele, são vários, inclusive crianças. Mata a esposa e depois comete suicídio também. E aí ele vai também se matar. Ele casa com a amante que ele tinha, Eva Braun. Aí ele toma veneno e se mata, dá um tiro na cabeça. Já tinha deixado orientado o que fazer, então os soldados vão e queimam o corpo dele. Então a guerra acabou? Não, mas eu acho que o tempo aqui sim.